Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava o teorema do resto, também conhecido como teorema de D'Alembert. A primeira questão, sem utilizar o método da chave, ou seja, utilizando o teorema do resto, determine o resto da divisão do polinômio P pelo binômio Q em cada um dos itens a seguir. Então no item A está aí o polinômio P e está aí o polinômio Q, que vai ser o divisor. Bem, pelo teorema do resto, nós sabemos que o primeiro passo é calcular a raiz do divisor. Então, calculando a raiz do Q de x, eu pego Q de x igual a zero. Então, vai ficar x menos 3 igual a zero, o que quer dizer que o x é igual a 3. Pega x igual a 3 e agora substitui lá no polinômio P, aplicando o teorema do resto. Então, P de 3 é 3 vezes 3 a quarta, menos 8 vezes 3, menos 5. Bora resolver 3 a quarta é 81. Repetir o restante, né? Agora, resolvendo os produtos, 3 vezes 81 dá 243, menos 8 vezes 3 dá 24, menos 5. De maneira, então, que a gente obtém 214. Desse modo, então, nós temos que, de acordo com o teorema do resto, o resto da divisão do polinômio P pelo polinômio Q, que é x menos 3, esse resto vale 214. No item B, eu tenho um novo polinômio Q. O Q de x é x mais 4 e eu tenho um novo polinômio P. Então, vamos fazer do mesmo jeito. A raiz do Q de x, eu igualo o Q de x a zero. X mais 4 igual a zero, quer dizer que o x é igual a menos 4. Aplica o teorema do resto, substitui o x por menos 4 lá no polinômio P. E nós teremos que P de menos 4 é menos 4 ao cubo, mais 3 vezes menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, menos 6. Menos 4 ao cubo dá menos 64, mais 3 vezes menos 4 ao quadrado é 16, e o restante eu só repetir. Bem, repete o menos 64, 3 vezes 16 dá 48, 2 vezes menos 4 dá menos 8, e repete o menos 6. Juntando agora todo mundo, eu tenho menos 30. Portanto, então, o resto da divisão do polinômio P pelo polinômio Q, igual a x mais 4, ele vale menos 30. No item C tem um novo polinômio P e agora o polinômio Q de x ele é x mais 1. Então, sempre do mesmo jeito, calcula a raiz do divisor, eu pego o Q de x igual a zero, o que quer dizer que x mais 1 igual a zero, então nós temos que x é igual a menos 1. Pega então agora o menos 1, substitui no polinômio P para aplicar o teorema do resto. Então, P de menos 1 é 9 vezes menos 1 a sétima, menos 4 vezes menos 1 a quinta, menos 1 a quarta, mais o 4. Bem, menos 1 a sétima é menos 1, menos 1 a quinta é menos 1, e menos 1 a quarta é 1 positivo. O restante eu só repetir. Esse menos antes do 1, aí do menos 1 a quarta, é o menos que já tinha na expressão. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Menos e menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, repete o menos 1, repete o mais 4. Juntando agora todo mundo dá menos 2. Com isso, então, no item C, o resto da divisão desses polinômios vale menos 2. O item D está aí o polinômio P de x, um polinômio de grau 3, né? E o Q de x ele é um polinômio de grau 1. Q de x igual a 2x menos 6. Nós já sabemos como é que começa pela raiz do polinômio divisor. Então, Q de x igual a zero, isso quer dizer que 2x menos 6 igual a zero, vai me dar 2x igual a 6, então x é 6 dividido para 2, logo x é 3. Se o x é 3, bora pegar o 3 e substituir no polinômio P. Então, vai ficar P de 3 é 4 vezes 3 ao cubo, menos 7 vezes 3, mais 2. Resolve 3 ao cubo é 27, então 4 vezes 27, menos 7 vezes 3, mais 2. 4 vezes 27 vai dar 108, menos 7 vezes 3 dá 21, mais 2. 108 menos 21 mais 2 dá 89. Então, no item D, a gente obtém que o resto da divisão desses polinômios é igual a 89. O item E continua na mesma linha. Eu trago agora um polinômio do quinto grau, dividido por Q de x igual a x mais 2. Então, você começa calculando a raiz do Q de x, iguala o Q de x a zero,
vai ficar x mais 2 igual a 0, então x igual a menos 2. Aplico o teorema do resto, substituindo o menos 2 no lugar do x lá no polinômio p. Então vai ficar p de menos 2 é 5 vezes menos 2 à quinta, mais menos 2 à quarta, mais 8 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3. Eu vou resolver agora as potências e vou repetir o que não é potência. Menos 2 à quinta dá menos 32, menos 2 à quarta dá 16 positivo, menos 2 ao quadrado é 4. Eu vou resolver agora os produtos e repetir o que não é produto. 5 vezes menos 32 dá menos 160, repete o mais 16. 8 vezes 4 dá 32, repete o menos 3. Junta todo mundo, dá menos 115. Então agora a gente obtém um resto menos 115 quando eu dividir o polinômio P pelo polinômio Q. O item F traz um polinômio do quarto grau dividido pelo polinômio Q de x igual a x menos 5. Nós começamos sempre da mesma forma, né? A gente começa pela raiz do Q de x. Então, se eu igualar o Q de x a 0, nós teremos x menos 5 igual a 0, logo x igual a 5. Pega esse x igual a 5, substitui no polinômio P de x. Então, vai ficar P de 5 é menos 5 à quarta, mais 4 vezes 5 ao cubo, mais 5 vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5, mais 1. Então, isso é menos 5 à quarta é 625, mais 4 vezes 5 ao cubo é 125, mais 5 vezes 5 ao quadrado é 25, o restante é só repetir. Resolvendo agora os produtos e repetindo os demais, repete o menos 625, 4 vezes 125 dá 500, 5 vezes 25 dá 125, 2 vezes 5 dá 10, repete o mais 1. Juntando agora todos, eu obtenho 11. Então, o resto da divisão do polinômio P de x por Q de x igual a x menos 5, ele vale 11. A segunda questão. As divisões do polinômio P de x pelo polinômio x menos 3 e por x mais 3 apresentam o mesmo resto. Sabendo que A, B e C, se vocês olharem, A, B e C são partes dos coeficientes do polinômio P de x. Eles nessa ordem formam uma PA crescente, e que a soma desses termos, ou seja, a soma do A com o B com o C dá 99, responda. No item A, qual a razão da PA apresentada? Vamos lá por parte, né? Primeira coisa que eu vou definir, eu vou chamar de R a razão da PA. Eu quero saber quem é a razão, então vamos chamar de R. Vamos fazer o seguinte. Nós temos então A, B e C como 3 valores que estão em PA. O que a gente pode fazer? Se eu, por exemplo, escolher o termo B, que é o do meio, o termo C, como aí nós temos uma PA, o C ele vai ser B mais R. Por quê? Porque nós sabemos que para ir de um termo ao seguinte de uma PA, é só somar a razão. Então, se eu pegar o termo B, somar a razão, eu chegarei no termo C. Logo, C é igual a B mais R. De maneira equivalente, eu posso obter o termo A. Por quê? Se nós sabemos então que o termo do meio é B, para achar o termo anterior dele, que é o termo A, basta eu subtrair a razão. Então nós temos aí que A é igual a B menos R. Desse modo então, como a gente sabe que A mais B mais C é 99, lembrando que o A é B menos R e o C é B mais R, então você pega, soma esses 3 valores e iguala a 99. Eu vou cortar o menos R com o mais R. B mais B dá 3B igual a 99. Logo, o B é 99 sobre 3. Isso quer dizer que o B é igual a 33. Se o B é igual a 33, o que eu faço agora? Eu faço o seguinte. Eu vou então pegar, e como nós sabemos que esse polinômio P de x, ele deixa o mesmo resto quando dividido por x menos 3 e por x mais 3, eu vou então aplicar o teorema do resto. Para isso, então, quando eu vou aplicar o teorema do resto na divisão por x menos 3, eu vou tirar a primeira raiz do x menos 3. Então, x menos 3 igual a 0, eu terei que o x é igual a 3. Substituindo, então, lá no polinômio, eu vou obter, então, o valor do resto que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos lá, então. Por outro lado,
Como o resto da divisão pelo polinômio x mais 3 é o mesmo, eu vou então calcular a raiz do polinômio x mais 3. Vou pegar x mais 3 igual a zero. Então você tem que x é igual a menos 3. Bem, o que nós temos então? Se os restos são iguais, então o passo seguinte seria pegar o 3 e o menos 3 e substituir lá no polinômio p de x. Como nós chegamos ao mesmo resto, então a gente pode dizer que o p de 3 é igual ao p de menos 3. Bem, eu vou pegar o polinômio p, onde tiver x eu substituo por 3, isso no primeiro membro da igualdade. E no segundo membro da igualdade, eu pego o mesmo polinômio p, onde tem x eu substituo por menos 3. Podem conferir aí, antes da igualdade, eu peguei o x e substituí por 3, que é o p de 3. Depois da igualdade, eu peguei o x e substituí por menos 3. Bem, eu não vou ler tudo que se torna enfadonho, mas o que eu fiz? Bem, aqui eu peguei, como nós já sabemos que o b ele vale 33, eu substituí o b por 33. O restante eu só repeti, como a gente pode perceber. Bem, na linha seguinte, eu calculei então todas as potências. Vocês podem conferir que todas as potências estão calculadas. Logo em seguida, eu calculei então todos os produtos, né? Na verdade, antes de calcular todos os produtos, eu já cancelei algumas coisas. Por exemplo, na linha anterior, né? Dá para cancelar menos A multiplicado por 729, está dos dois lados da igualdade. Dá para cancelar, também dá para cancelar 33 multiplicado por 27, não, esse não. O seguinte que dá para cancelar é só o 9. Dá para cancelar mais 9 com menos 9. Então, eu cancelei os que davam para ser cancelados. Logo em seguida, eu repeti, quando eu cancelei, eu repeti os que sobraram, né? Agora eu vou calcular os produtos. Calculando os produtos, a gente chega nessa expressão. Bem, daqui para frente, letra de um lado, número do outro. Foi o que eu fiz. Agora vamos juntar. Menos 3c com menos 3c dá menos 6c. Juntando os que estão no segundo membro, dá menos 324. Então, o C é menos 324 sobre menos 6, o que quer dizer que o C vale 54. Então, a gente já sabia que o B é 33, agora eu acabei de descobrir que o C vale 54. Bem, dessa forma já dá para a gente descobrir o resto. O resto não, a razão, que é o que a questão pede, né? Nós sabemos que o C ele é B mais R. Então, como o C é 54 e o B é 33, então 54 é igual a 33 mais R. Passo o 33 para o outro lado subtraindo, então a razão é 54 menos 33, que dá 11. 11 não, dá 21. Com isso, então, o item A perguntava qual era a razão da PA apresentada. Nós temos, então, a PA de razão 21. Ok. O item B perguntava qual o valor do coeficiente dominante do polinômio P. Bem, se a gente observar o polinômio P, a gente vai perceber que o coeficiente dominante ele é o menos A. Então, a gente vai ter que descobrir quanto é o A para saber quem é o coeficiente dominante. Mas está fácil saber quem é o A, porque nós sabemos que o A ele é B menos R. Como o B é 33 e o R eu descobri no item A que é 21, então o A seria 33 menos 21. Portanto, o A é 12. Bem, mas o coeficiente dominante ele é menos o A. Se o A é 12, o coeficiente dominante será menos o 12. Logo está feito o item B. Finalmente, o item C, escrevo o polinômio P. Já que nós já sabemos quem é o A, quem é o B, quem é o C, escrevo o polinômio. Bem, o polinômio P é esse. Então, eu vou substituir o A por 12, vou substituir o B por 33 e vou substituir o C por 54. Então, nós temos que P de x é menos 12x à sexta, menos 3x à quinta, mais 33x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 54x. Bem, terceira questão. Dado o polinômio m de x igual a n de x, mais x ao quadrado, menos 3x, menos 1, sabemos que o menos 4 ele é raiz de m. E sabemos que o 4 é raiz de n. Calcule o produto de n de menos 4 vezes m de 4. Vamos lá então. Se o menos 4 é raiz de m,
Isso quer dizer que na hora que a gente substituir o menos 4 lá no polinômio m, vai zerar então. Daí, pelo teorema do resto, nós temos que m de menos 4 vale 0. Beleza, se m de menos 4 é igual a 0, então nós vamos pegar então na expressão anterior, né? Nessa expressão, onde tiver x eu coloco menos 4. Vai ficar m de menos 4, ele é n de menos 4 mais menos 4 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 4, menos 1. O m de menos 4 é 0, porque nós sabemos que o menos 4 ele é raiz do polinômio m. Então fica 0 é igual a n de menos 4, mais 16, que é o valor do menos 4 ao quadrado, mais 12, que é o valor de menos 3 vezes menos 4, menos 1. Juntando então os valores, eu tenho que 0 é n de menos 4 mais 27. Ou seja, n de menos 4 ele é menos 27. De maneira totalmente idêntica, eu posso imaginar que se o 4 é raiz do polinômio n, então eu posso aplicar o teorema do resto, lembrando que n de 4 é igual a 0, já que 4 ele é raiz do polinômio n. Desse modo, então, substituindo x por 4 na expressão anterior, ao substituir eu terei que m de 4 é n de 4 mais 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, menos 1. Lembrem que n de 4 é 0, então vai ficar m de 4 é igual a 0, mais 16, que é o valor de 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, que é 12, menos 1. Ou seja, m de 4 é igual a 3. Bem, nós sabemos que n de menos 4 é menos 27 e sabemos que m de 4 é 3. Desse modo, então, como eu quero saber o produto, n de menos 4 vezes m de 4, então nós pegamos menos 27 vezes 3, que vai dar então menos 81. Então a questão perguntava quanto era n de 4 vezes m de 4, vale menos 81, como a gente pode perceber. Quarta questão. Os números menos 2 e 3 são os restos da divisão do polinômio p pelos binômios x menos 2 e x mais 1. Como eu vou aplicar o teorema do resto, então eu começo pelas raízes. A raiz de x menos 2, eu pego x menos 2 igual a 0, logo x é igual a 2. Vamos então para a raiz do x mais 1. Pego x mais 1 igual a 0, então nós temos que a raiz é x igual a menos 1. Calculadas as raízes, nós vamos então agora para a questão dos restos, né? Como o resto da divisão do polinômio p por x menos 2 e por x mais 1, respectivamente e separadamente, né? Eles valem menos 2 e 3, então nós vamos ter o seguinte, o p de 2 ele vai ser igual a menos 2, por quê? Porque o resto da divisão do polinômio p por x menos 2 vale menos 2, e nós temos ainda que o p de menos 1 é 3, porque o resto da divisão do polinômio p por x mais 1 vale 3. Bem, sabendo disso, vamos lembrar que o resto da divisão do polinômio p por x menos 2 vezes x mais 1, ele é um polinômio no máximo de grau 1. Então, ele é um polinômio da forma r de x igual a x mais b. E que o nosso trabalho é descobrir quem é o a e quem é o b, para montar o resto. Bem, mas aí nós temos já o valor do resto, né? Se na divisão pelo x menos 2 o resto é menos 2, então nós temos que r de 2 é igual a menos 2. E se na divisão por x mais 1 o resto é 3, então r de menos 1 é igual a 3. É com esses valores que eu vou montar um sistema de equações. De r de 2 igual a menos 2, eu tenho, vou pegar então o polinômio r, substituir o x por 2, vai ficar r de 2 é igual a vezes 2 mais b. Bem, o r de 2 é menos 2, isso é igual a vezes 2 dá 2a mais b. Desse modo, então, 2a mais b é igual a menos 2. Por outro lado, então, r de menos 1 é 3. Então, você pega, substitui o x por menos 1. R de menos 1 é a vezes menos 1 mais b. Bem, como r de menos 1 é 3, então 3 é igual a menos a mais b. Bem, daí, então, eu posso trazer tudo para o começo, na verdade, inverter de lugar, né? Então, você tem que a menos b é igual a 3. Posso, então, montar um sistema. 2a mais b igual a menos 2. E agora eu descobri que a menos b é 3.
Pelo método da soma, eu corto o b com menos b, 2a mais a dá 3a, igual a menos 2 menos 3, que dá menos 5. Portanto, a é menos 5 sobre 3. Continuando então, como nós sabemos que a menos b é menos 3, então você pega, substitui o a por menos 5 sobre 3, então menos 5 sobre 3 menos b igual a 3, vai ficar que o menos b é menos 3 mais 5 sobre 3. Esse menos 3 eu posso escrever como menos 9 sobre 3. Então, menos b é menos 9 sobre 3 mais 5 sobre 3. Menos 9 mais 5 dá menos 4 sobre o 3. Se menos b é menos 4 sobre 3, então b é 4 sobre 3. Bem, sabendo então quem são a e b, se r de x é da forma ax mais b, o a sendo menos 5 sobre 3 e o b sendo 4 sobre 3, então nós vamos ter que r de x é menos 5 sobre 3x mais 4 sobre 3. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a utilização do teorema do resto.